Glória a Deus, vamos para mais um vídeo da leitura do Evangelho de Mateus. Terminamos o Sermão do Monte, que foi o capítulo 5, 6, 7. Agora vamos continuar lendo o capítulo 8. Lembrando que você tem à disposição um caderno para anotação, a qual vai estar o QR Code aqui ao lado. E você pode anotar ali os assuntos, você pode anotar tudo aquilo que Deus vai revelar para você, através da leitura dessa palavra. Lembrando sempre que nós não estamos fazendo um estudo aprofundado, mas nós estamos lendo, e à medida que vamos lendo, o Senhor vai nos dando revelações, que com certeza nos ajudarão a compreender a palavra, a entender aquilo que o Espírito Santo quer passar para nós. O nome do nosso projeto é Alimente-se da Bíblia, aprendendo mais com a leitura da palavra de Deus. Então, você está pronto? Hoje vamos ler então o capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Lembrando que o capítulo 8, ele vai ter seis assuntos, que são eles: a cura de um leproso, um centurião demonstra fé, o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças, quão difícil é seguir Jesus, Jesus acalma a tempestade e a cura de 2 endemoniados. Então, esses são os assuntos, 6 assuntos, para você já estar anotando aí na folha, referente ao capítulo 8 de Mateus, e nós vamos ler e meditar agora, para a glória do nosso Senhor. Amém? Então, vamos à leitura do capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, então. Primeiro assunto, a cura de um leproso, que vai do versículo 1 ao versículo de número 4. Vamos ler? Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostra-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então, após Jesus terminar o Sermão do Monte, ele desce o monte onde ele estava, e ao descer uma multidão, o comprimia, querendo ouvir, porque olhava para Jesus e via que ele falava com autoridade, diferente dos fariseus, diferente de todos aqueles que já passaram por aquele tempo. Então Jesus, ele desce, e quando ele desce, ele tem um encontro com este homem leproso, e o que me chama a atenção aqui é a fé deste homem. Nós vamos ver um pouco mais à frente que outro enfermo, ele vem até Jesus, mas não com fé como este homem. Este homem, ele vem a Jesus e diz: Jesus, se quiseres, olha só, se quiseres. Ele não diz assim, se tu podes, ele fala, se quiseres, porque eu sei que tu tens poder, eu sei que tu podes. Então a questão é que se tu quiseres, bem pode purificar-me. Olha, queridos, o nível de fé deste homem. Ele pergunta: Senhor, se tu quiseres, porque eu sei que tu podes. Que nós venhamos nos achegar a Jesus sempre com esta fé, não questionando, não colocando em dúvida, não dizendo se tu podes, se o Senhor pode me ajudar. É claro que Ele pode, é claro que Ele tem poder. A nossa fé deve ser de chegar a Jesus e dizer: Senhor, eu sei que tu podes, mas se tu quiseres, porque é a tua vontade que reina, é a tua vontade que vai mandar na minha vida. Se quiseres. Este é o diferencial no milagre deste homem leproso. Ele vem e diz: Senhor, se quiseres. E Jesus prontamente disse: quero ser limpo. E eu quero profetizar sobre a tua vida todas as vezes que você manifestar a fé, porque o próximo assunto também fala sobre fé.
Mas se você manifestar a fé, dizendo: Senhor, eu sei que tu podes, eu sei que o Senhor detém todo o poder, toda a autoridade, então agora é uma questão do Senhor querer me abençoar. Quando nós viermos a Ele com esse pensamento, com certeza o Senhor imediatamente, como diz o texto, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Então que você venha usar esta fé, dizendo: Senhor, se quiseres, me abençoe. E Ele certamente vai abençoar, porque a fé move montanhas. Esse é o primeiro assunto, né? Jesus cura um leproso mediante a sua fé. E eu declaro milagres na sua vida, se você exercer também esta fé. Vamos agora então para o segundo assunto do Evangelho de Mateus. O segundo assunto do Evangelho de Mateus é: o centurião demonstra fé. Está do versículo 5 ao versículo de número 13. Vamos à leitura. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. E respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Mais uma demonstração de fé, mais uma demonstração que mexe com Jesus, porque se tem uma coisa que Jesus gosta de ver naqueles que o seguem, é a fé. O centurião, ele reconhece o princípio da autoridade. O grande ensinamento desse texto fala sobre dois tipos de autoridade: a autoridade natural e a autoridade espiritual. O centurião, ele era possuidor da autoridade natural, pois ele mandava os homens e os homens obedeciam. Mas ele compreendeu uma coisa que é muito importante que nós venhamos também compreender. Ele compreendeu que a autoridade natural, ela é limitada. Ela não tem poder para curar, ela não tem poder que a autoridade espiritual tem. Então ele reconhece em Jesus a autoridade espiritual que é maior que a sua autoridade. E ele vai até Jesus e ele apenas diz uma palavra e o meu servo será curado. Ele diz a Jesus: eu também tenho autoridade. Apenas que ele reconhece que a sua autoridade é uma autoridade terrena, é uma autoridade comum, enquanto que a autoridade de Jesus é além do comum, é uma autoridade extraordinária, espiritual, que vai além da autoridade natural. Ele diz a Jesus: eu dou ordem a uns e eles obedecem. Eu digo vai e eles vão, vem e eles vêm, faz e eles fazem. Então essa autoridade eu tenho, e eu tenho fé que o Senhor tem a autoridade maior que a minha. Basta uma palavra e o meu servo, lá onde ele está, será curado. Queridos, que demonstração de fé. E é esta fé que nós temos que ter, é esta fé que nós temos que exercitar, a fé de reconhecer a autoridade de Jesus. Uma palavra e o milagre acontece.
uma palavra e a enfermidade vai embora. E assim, queridos, foi feito. Então, Jesus declarou: assim como você creu, será feito. E o seu servo foi curado naquele momento. É interessante que Jesus declarou a palavra, e antes mesmo do centurião voltar para casa, o milagre já havia sido consumado. Porque naquele mesmo instante, na hora que a palavra foi liberada, o milagre foi consumado. Quantas vezes nós estamos na casa de Deus pedindo, orando e determinando: Senhor, vá lá na minha casa, manda uma palavra de vitória. Queridos, creia que quando você pede com fé, quando você demonstra essa fé, na mesma hora, aquilo que pedimos está sendo consumado, aquilo que pedimos está sendo realizado, mediante a fé que nós demonstramos a Jesus Cristo. E Ele mesmo falou que fé igual a do centurião ele não viu em Israel, mas que ele vem a ver na sua vida e na minha vida uma fé semelhante. Muitas vezes o que é necessário para o milagre acontecer é o nível, a qualidade da nossa fé. Assim como o centurião, nós precisamos também saber diferenciar sobre tipos de autoridade: a autoridade natural e a autoridade espiritual. A natural nós temos, mas a espiritual só Jesus tem. E só Ele pode executar milagres na nossa vida. Que possamos exercitar esta fé sobre a autoridade espiritual. E eu creio e eu já determino que assim como foi feito na vida deste servo, na mesma hora que a autoridade espiritual foi reconhecida, um milagre foi consumado. Pois Jesus diz no finalzinho do versículo: na mesma hora o seu servo foi curado. Que você possa receber o seu milagre também da mesma forma, quando você assim determinar a fé, a autoridade espiritual de Jesus na sua vida, na sua necessidade, naquilo que você precisa. E eu declaro que na mesma hora o milagre também vai acontecer. Vamos então ao próximo ensino, o próximo assunto do Evangelho de Mateus. Próximo assunto: o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Versículo 14 até o versículo de número 17 vai dizer assim: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste na cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Aqui nós aprendemos que todos os milagres de Jesus, eles são feitos sempre com um propósito. E qual seria o propósito deste milagre? A sogra de Pedro estava enferma, acamada, doente, e quando recebe a cura, na mesma hora a palavra diz que ela se levanta e vai servir ao Senhor. Então eu creio que os milagres de Jesus têm o propósito de nos abençoar para que possamos servir ao Senhor. Quando você recebe o seu milagre, você agora tem a capacidade de servir ao Senhor. Ela serviu à mesa, nós servimos ao Senhor pregando o Evangelho, ganhando almas para o reino de Deus, fazendo a grande comissão, o ide de Jesus. Para isso fomos curados, para que através do nosso milagre, da nossa cura, nós possamos usá-los como ferramentas para servir o reino de Deus, pregando o Evangelho, ganhando almas e fazendo a grande obra do Senhor. Vamos povoar o reino de Deus para a glória do nosso Senhor, através dos milagres que Ele tem feito em nossas vidas, em nossas histórias. O próximo assunto do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, tem como título: quão difícil é seguir Jesus. Vamos para o quarto assunto do capítulo 8 de Mateus: quão difícil é seguir Jesus.
Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Aqui, Jesus é abordado por um mestre da lei, que diz para ele: Mestre, te seguirei por onde quer que fores. Aqui, Jesus nos ensina que segui-lo não é de qualquer maneira, segui-lo não é de qualquer forma. Ele fala que muitas vezes aqueles que o seguem não têm aonde repousar a sua cabeça, dizendo que deve haver renúncia, deve haver sacrifício, deve carregar a sua cruz, e não é de qualquer maneira. Aquele homem, aquele mestre que diz para ele que largaria tudo e o seguiria, muitas vezes pelo impulso, pela alegria, pela motivação momentânea, queria largar tudo. Quem sabe Jesus, conhecendo o coração daquele homem, Jesus falou: olha, não tome atitudes precipitadas, não se empolgue, porque me seguir exige renúncia, sacrifício e carregar a sua cruz. Jesus certamente saberia que aquele homem, na medida que ele fosse caminhar, ele desistiria, ele não aguentaria o fardo. Então ele deixa esse recado para mim e para você. Muitas vezes, seguir a Jesus é símbolo de renúncia, é símbolo de sacrifício, é muitas vezes carregarmos a cruz, negarmos a nós mesmos e começarmos a segui-lo. Então, não é de qualquer maneira. Mais à frente, outra pessoa vem a Jesus e diz: Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro, deixa eu sepultar os meus pais. Segundo alguns estudiosos, o pai desta pessoa ainda estava vivo e não estava doente, ainda demoraria para ele ser sepultado. Então Jesus diz para ele: Filho, para me seguir tem que ter prioridade, eu devo ser a prioridade. Quem sabe Jesus olhava para ele e sabia que ele até gostaria de seguir, mas não era a sua prioridade. Que o nosso coração venha a ter como prioridade seguir a Jesus, seguir o Evangelho, pregar as boas novas a todos aqueles que precisam. Jesus falou para ele: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Claro que Jesus não estava dizendo abandone-os, mas Jesus estava dizendo prioridades. Siga-me, tenha-me como prioridade. E quando chegar o momento, você sepulta seus pais, mas a prioridade é caminhar comigo, que eu e você venhamos ter o Evangelho, a pregação das boas novas, como nossa maior prioridade. Próximo assunto do capítulo 8, Jesus acalma a tempestade. Versículo 23 ao versículo 27 diz assim: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui nesse ensino, nós podemos entender, segundo está lá em Lucas, o mesmo assunto, que quando Jesus ordena para que os discípulos entrem no barco, vai dizer que eles navegavam. Ou seja, os discípulos eram pescadores, homens que entendiam de navegar. Então, quando eles entram no barco, Jesus também, certamente eles dizem: Jesus, pode sentar ali atrás, deixa que nós comandamos o barco. E Jesus, no meio dessa travessia, por não ser utilizado, por não ser preciso que ele fizesse alguma coisa, ele acaba adormecendo. Ele não vai dormir, ele adormece por não ser utilizado. Quantas vezes na nossa vida Jesus, ele adormece,
porque nós falamos para ele: Jesus, deixa que a minha vida eu sei tocar, deixa que eu sei como resolver os meus problemas. E Jesus, dentro do nosso barco, ele acaba adormecendo, por não ser perguntado, por não ser questionado, por não pedirmos ajuda a ele acaba adormecendo. E a tempestade se levanta e nós corremos o sério risco de afundarmos no mar da vida. É interessante que diz aqui que eles corriam perigo. Eles quem? Não Jesus, os discípulos, porque Jesus era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, todas as vezes que nós insistentemente que quisermos comandar o barco da nossa vida, Jesus, ele vai adormecer, e nós correremos o perigo de irmos ao fundo e morrermos afogados. Então, nesse estudo, Jesus nos revela a importância que é de nós sempre termos Jesus dentro do barco, e não somente dentro do barco, mas no controle da embarcação, que ele venha estar no controle da sua vida, que você venha questioná-lo, que você venha procurá-lo a cada situação, a cada momento, por menor que seja, por mais simples que seja, nós devemos sempre buscar o socorro e a ajuda de Jesus. Assim como nesta passagem, quando ele foi acordado, ele simplesmente repreendeu e tudo se fez bonança. E eu creio que ele vai fazer isso na nossa vida, quando nós clamarmos a ele, ele vai repreender o mal e tudo virará bonança na nossa caminhada. Que aprendamos com eles que não devemos ter o controle do barco, mas devemos colocar tudo nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para o último assunto do capítulo 8 do Evangelho de Mateus, aonde fala sobre a cura de 2 endemoniados. Verso 28 ao versículo 34. Quando ele chegou ao outro lado, à região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E ele lhes disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Que história, que momento. Jesus, ele chega do outro lado, e quando ele chega aqui no Evangelho de Mateus, vai nos relatar 2 endemoniados. Em Lucas e em Marcos, fala somente de 1 endemoniado. É claro que a Bíblia não se contradiz. O que nós podemos ver aqui é a veracidade da palavra de Deus, porque ambos estavam contando o mesmo assunto, a mesma situação, mas cada um com seu ponto de vista, cada um contando a maneira como lembrava, a maneira como achara mais importante, aquele que se destacara mais. Então, não tem nada de errado. Mateus fala que é 2, Marcos e Lucas contam que é 1. É a mesma questão se nós formos ver um acidente e cada um de nós relatarmos esse acidente, quem sabe 1 dia, 2 dias depois, cada um vai contar de uma maneira. O mesmo acidente visto por olhos, por mentes diferentes, por sentimentos diferentes. Então nós vamos relatar alguma coisa que o outro não vai relatar, mas tudo é o mesmo assunto e é a mesma verdade. E é isso que aconteceu aqui. Eles contaram 2, outros contaram 1, mas todos contaram a mesma história e ela tem a mesma verdade, porque é a palavra de Deus. Então, para você entender,
Mateus fala 2, Marcos e Lucas fala 1, mas é a mesma história contada por pessoas diferentes. Isso nos dá a veracidade da história. Se todos contassem tudo igual, no mesmo detalhe, aí nós poderíamos questionar se não foi algo planejado, algo realmente que foi preparado para falar. Mas como tem essa divergência, nós entendemos que aqui há uma realidade nesse assunto. Então, nós vamos ver aqui que quando Jesus chega naquela terra, aqueles endemoniados vêm até ele, se prostram perante Jesus e eles pedem, para que Jesus permitisse que eles fossem àquela manada de porcos. É interessante aqui que até para saírem de um lugar e ir para outro, eles pedem a permissão de Jesus. Isso nos faz entender que eles não têm autoridade nenhuma. Quem tem autoridade é o nosso Senhor Jesus Cristo. E outro ponto interessante é que quando Jesus ele vai indo embora daquele lugar, aquele homem agora liberto, ele pede: Senhor, deixa eu ir contigo. E para ele, Jesus diz não. Olha só, para Satanás, ele diz sim, vão para os porcos. Mas para aquele homem, ele diz não, não entre no barco, volte para a sua casa. Por que para os demônios ele diz sim e para aquele homem diz não? Tudo tem a lógica. Ele diz não para o homem porque ele tinha um grande propósito na vida daquele homem. Ele voltasse para a sua casa, voltasse para a sua família e lá testificasse a grande obra que o Senhor fez na vida dele. Então é interessante saber que para o demônio ele disse sim e para aquele homem ele diz não, mas tudo tem o seu propósito. E quando aqueles demônios entram naquela manada, na mesma hora aquela manada se joga a precipício para morrer. Olha só como é forte a atuação demoníaca na vida de uma pessoa. Era uma legião dentro de um homem só. Isso me faz entender que quando Deus ele tem propósito na vida de alguém, por mais força que o inimigo tenha, por mais que o inimigo tente destruir aquela pessoa, Deus não permite. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus tem dado ordem a Satanás para não nos destruir. Assim como tinha na vida daquele homem, aquela legião de demônios não tinha autoridade para destruir a vida daqueles homens. E quando eles entram nos porcos, a primeira coisa que eles fazem é destruir aqueles porcos. Então, mais uma vez, nós glorificamos pelo poder que há no nome do nosso Deus. E aqueles que cuidavam dos porcos, ao verem toda aquela cena, a Bíblia diz que eles voltam para a cidade e eles começam a contar tudo o que eles viram. Eles contam a libertação dos gadarenos, eles contam a morte dos porcos, e toda aquela cidade vai até aquele local, até a beira do mar, para ver o que estava acontecendo. E o que chama a nossa atenção aqui é que o relato que foi dado a eles foi da libertação do gadareno e a morte daqueles porcos. E agora preste atenção, toda aquela região, toda aquela cidade, eles se preocupam mais com a morte dos porcos do que a libertação daquele homem. Quando eles chegam diante de Jesus, eles fazem um pedido para Jesus. Se fosse nós, qual pedido nós diríamos? Senhor, fica conosco mais um pouquinho, fica conosco, ajuda-nos, tantas outras pessoas precisam de milagres. Quem sabe eu e você falaríamos isso, mas aquela cidade disse: Jesus, vai embora. Não queremos o Senhor aqui nas nossas terras, porque o Senhor nos trouxe prejuízo quando veio aqui. Então aquelas pessoas trocaram Jesus pelos porcos. Que eu e você não venhamos trocar de maneira alguma Jesus pelos porcos, Jesus por aquilo que tem valor nessa terra, que nós possamos sempre valorizar mais Jesus do que qualquer outra coisa aqui nessa terra. Então Jesus, ele é mandado embora, ele entra no barco, antes de ir embora ele diz para o gadareno, para os dois gadarenos: voltem e agora anuncie-lhe quão grandes coisas fez o Senhor por vocês. Então, esta ordem ainda vale para os dias de hoje. O Senhor faz milagres na nossa vida e Ele diz: filho, agora contem para os outros quão grande obra eu fiz na vida de vocês.
Você tem testemunhado o que Jesus tem feito na sua história, os milagres que Jesus tem feito na sua vida? Creia que você precisa evangelizar, você precisa pregar o evangelho. Embora se você não conheça a Bíblia, mas pelo menos conte para os outros o que Jesus fez, está fazendo na tua vida, na tua casa, na tua família. Então, dessa forma, nós terminamos agora o capítulo número 8 do Evangelho de Mateus. No próximo vídeo, nós então daremos continuidade agora no capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.